Cris Xavier, agora. A Cris, a gente visitou com ela a O2 Filmes, ali na Vila Leopoldina, um projeto muito interessante, foi uma visita muito legal. A Cris se formou pela FAUSP em 94. Durante a faculdade trabalhou em alguns projetos com o seu pai, o arquiteto João Xavier. A partir de 95 trabalha como arquiteta autônoma, realizando projetos de residências unifamiliares, conjuntos habitacionais, entre muitos outros. A partir de 2015, paralelamente à prática profissional como arquiteta autônoma, atua como docente do Estúdio Vertical da Escola da Cidade. Cris, à vontade. Só. Bom dia. Né? Uma situação muito interessante, já todo mundo falou, né? Então acho que combina com até o que eu preparei para falar, que a gente, antes de tudo, né, o curso de vocês traz essa proposta de reflexão e diálogo das diversas práticas, dos diversos arquitetos em diversos contextos, né, em São Paulo. Então, mas compartilho com você que você falou da ideia de pensar e ampliar um pouco mais, considerando o território nacional, outras capitais e o Brasil, né? E considerando também que eu vi que tem várias pessoas que não são arquitetos e várias experiências e tudo mais. E também nunca é demais falar sobre o nosso próprio trabalho e o que eu acho que é o contorno da arquitetura e assim uma busca que eu acho que é nossa de manter a integridade desse processo profissional. Vou falar de uma forma genérica, a gente pode falar de diversas maneiras, né? E acho que todo mundo citou aqui de alguma forma que o trabalho nosso com um espaço e pessoas usando o espaço, e quando o Rui Otaki fala arquitetura, obra construída, quando, né, vários depoimentos falam que precisamos ir na obra, ou o Mauro falando na conversa com as pessoas. Então tem uma sequência muito simples e prática, que é assim, o nosso trabalho ele tem totalmente a ver com a relação com as pessoas, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, das comunidades, sejam elas urbanas ou não urbanas, em diversos territórios do Brasil. Então tem uma primeira abordagem que é obrigatória no meu entender, e eu acho que todo mundo entende que a arquitetura depende desse contato e dessa troca. Aí, digamos, um segundo momento que é junto com as pessoas de diferentes formas, né, porque seja ou área pública ou área privada, começar a desenvolver um processo de projeto, que também é um processo que passa por diversas etapas de pensamento, reflexão e vários formatos de desenho, né, que isso quem está na escola acaba sabendo, né? Então, estudo preliminar, anteprojeto, projetos executivos, diferentes profissionais que configuram os documentos de projeto, atendendo todo aquele conteúdo que espera-se que faça significado, tendo sido levantado na primeira etapa. Depois desse material, todo esse projeto, espera-se que ele esteja completamente conectado com a possibilidade de realização de uma obra, seja considerando recursos financeiros, seja considerando o que já vem sendo considerado, que é o respeito às pessoas que vão passar a usar aquele espaço a ser construído, seja o respeito aos profissionais envolvidos nas etapas de projeto, seja o respeito à questão ambiental e social, onde vai ser construído aquilo, de que forma, quem que vai estar envolvido na construção, de que forma, quem serão os serralheiros, os construtores, os pedreiros, e de que forma se dá essa contratação, qual a relação do arquiteto com esses profissionais de projeto e de obra nesse processo de obra, né? Qual a relação dos futuros usuários nesse processo de obra, né? E finalmente, assim, quer dizer, a gente pode falar disso de diversas maneiras, com diversos recortes, com diversas observações. E, finalmente, aquela obra pronta, né, com a participação dos diversos profissionais de projeto e obra, as pessoas
e como que ele vai ser usado por aquela pessoa, por aquela instituição, por aquele grupo, por aquela comunidade, em área urbana ou não urbana, né? Então a questão da manutenção, como também colocou o Eutaque e outras pessoas, o pós-uso, né? E a importância da nossa ligação também com pós-uso e manutenção e como se dá e essa conversa continuada. Então, assim, eu entendo, né, que tem um contorno do nosso trabalho como profissional arquiteto urbanista que passa por esse conjunto de etapas, né? Não tem como você fazer um projeto e largar o projeto, não saber que obra vai ser, como vai ser feita e quem vai usar. Então, essa também foi levantado, o Rodrigo e todo mundo de alguma maneira, essa questão ética, estética, né? Então, quer dizer, a questão ética do nosso trabalho e a responsabilidade também, como colocou o Rui, passa por entender que é um compromisso com aquelas pessoas que de alguma maneira você já está envolvido desde o início, mais ou menos de diferentes formas, e que aquele uso vai chegar naquele final, né? E que você vai estar junto às equipes, ou à discussão, ou à reflexão, em todo esse processo, né? Então faz parte da natureza do trabalho do arquiteto urbanista estar envolvido nesse processo. Aí, como também a Lua colocou, a Cris e tal, o que acontece, né? Então, colocando dessa forma, né, o trabalho, a profissão, né, do arquiteto urbanista, e olhando para o Brasil, né, a gente poderia pensar, nossa, quanta coisa e quanto trabalho nós temos para fazer, né? Porque é evidente que metade da população mora mal, é evidente que os espaços públicos não são usados de forma adequada ou com bons projetos, né? E é evidente que o poder público e os governantes nesse momento não estão tratando com seriedade esse trabalho. Então, eu entendo, assim, pensando no futuro da arquitetura e tal, então eu acho que esse contorno, né, que eu posso dizer que é uma fronteira do nosso trabalho, tem uma doença, na verdade, no país em relação às fronteiras em todos os pontos, que acaba que traz um problema ético muito sério. Então, seja o bebê que tomou uma bala perdida dentro do útero, quer dizer, o grau de invasão e de avanço de fronteira, na hora em que um bebê é pego na barriga da mãe, ou que uma menina numa sala da casa é atingida por uma bala perdida, que uma casa seria uma fronteira de privacidade, né? Ou que os índios Yanomami lá no território deles, que já está demarcado, que é uma área pública, que a legislação depende de homologar aquela área, que tem uma cultura própria e tal, é invadido por garimpeiros esses que estão articulados e que a gente sabe, aí é um outro capítulo, que governantes de Roraima estão envolvidos com essa invasão, quer dizer, invadindo terra pública que é obrigada a ser cuidada pelo governo e demarcada pelo governo. Então, quer dizer, são avanços de fronteiras que são muito sérios, né? Então, é uma questão do território que tem a ver com o nosso trabalho de arquitetura, né? Que não, na hora em que você tem uma usina de Belo Monte sendo feita, que é uma obra que talvez não precisasse ter sido feita, porque se desse manutenção em Tucuruí, fizesse um complemento em energia eólica ou solar, os megawatts que a gente precisa não precisavam daquela obra. Então, eu entendo assim, que as balas perdidas, os avanços de fronteiras, que a lama que caiu em cima e destruiu Bento Rodrigues, Mariana, que é uma pequena cidade, acabou com a vida das pessoas e com aquela cidade, não são acidentes só, né? Eles têm uma responsabilidade, né? Então, esses avanços de fronteira, inclusive na escala da nossa profissão, que é, por que a gente está fora das obras? Tem uma razão de ser, né? Então, se você for olhar, eu acho que assim, existe uma coisa muito positiva nesse evento aqui, que é de trazer reflexão e discussão entre nós, arquitetos. Por que está sendo assim? Se o nosso assunto de trabalho é projeto e obra, por que está essa bala perdida para o nosso lado, nesse sentido de invasão,
da nossa própria área de trabalho. Porque, no fundo, nós estamos querendo uma questão mais ética, mais digna para nós como profissionais e para as pessoas para quem a gente trabalha. Então, a nossa principal conexão é com a pessoa diretamente que vai usar o espaço, assim, na simplicidade da questão, né? Quer dizer, a gente trabalha para criar espaços mais interessantes para nós mesmos e para as pessoas que vão usar, de forma individual, coletiva, pública ou privada, né? Qual a razão de ser que os arquitetos urbanistas não estão sendo recrutados para esse grande problema ou questão a ser resolvida da construção do território nacional, né? Então, parte da resposta disso tudo, a gente está vendo que realmente não só são avanços de fronteira e não entendimento do que é público e privado, na hora em que a gente tem governantes que usam o dinheiro público para realizar obra que sequer nem sempre são necessárias. Mesmo em periferia a gente vê obras que foram construídas com um projeto, pouco que o Rui falou, projeto, a obra foi feita e a obra está lá fechada. Porque na verdade ela não era necessária ali daquele jeito, ela não tem dinheiro para se fazer uma gestão daquela ocupação, né? O trabalho de Paraisópolis está aqui, o Fernando e a Ana que fizeram um trabalho muito interessante, fazem lá em Paraisópolis. A gente viu que tem construções lá que é para abrigar um grupo de ONGs e tal, a construção está pronta, bonita, projeto de arquitetura fechada. Quer dizer, então, não é toda a obra que deve ser feita, não é toda a obra que a gente precisa. Então, quer dizer, essa perversão desse conteúdo de trabalho de projeto e obra e essa falta de conexão do arquiteto nos diversos momentos, né? A parte da conversa com as pessoas com projeto, projeto com obra, obra com coisa pronta sendo utilizada. São várias os pontos que o que eu espero é que a gente consiga refletir por que essa cadeia ela está truncada, né? Isso não é um acidente, isso tem uma razão de ser e a gente, na minha ideia, deveria discutir mais isso entre nós profissionais, população, cidade, as pessoas exigindo espaços de melhor qualidade junto com os profissionais que poderiam ajudar, mas entender isso mais profundamente. Então, não só abrir, que é muito bacana, os processos das obras que de repente, que também não é de repente, deram certo, porque conseguiram realizar todos esses processos, porque elas existem, tem obras que conseguem, contra a correnteza, concluir com todos esses processos. Então é importante conhecer. Talvez também conhecer as que não deram. E por que não deram? Por que a obra foi construída e não foi usada? Por que a obra parou no meio? Por que Belo Monte foi realizado? Sequer teve arquiteto, tem um conjunto habitacional lá que desconsiderou totalmente a cultura local, construiu uma casa impossível de ser habitada, que não se conecta o esgoto com a situação que deveria ser de tratamento de esgoto, joga água no rio, quer dizer, foi para lá para piorar a situação. Quer dizer, e aí depois chama alguns arquitetos para fazer um pós-uso, avaliar como resolve ou tampa buraco. Sabe? Então, quer dizer, são obras equivocadas. Então, nós estamos tomando assim, um monte de choques e, assim, da maneira como se conduz o processo de projeto e obra e o desrespeito com a população civil e o desrespeito com os próprios profissionais da área, arquitetos, engenheiros e toda a turma de projetos e construção, né? Então, assim, da mesma forma a Lua colocou também da questão imobiliária, mercado imobiliário. Eu queria lançar aqui uma coisa que eu venho pensando sobre isso, assim, se a gente for analisar, por exemplo, a lei de incorporação que foi criada em 65, ela é uma bolação jurídica que permite que você possa vender uma coisa antes dela ser construída. A partir disso, você pode fazer um negócio independente dos profissionais da área de arquitetura e projeto. Então, se você vê os prédios de Higienópolis até os anos 60, em geral são prédios de melhor qualidade do que o que veio sendo feito de 70 para frente.
Então, a partir da hora que você pode usar a construção como um negócio, independente da qualidade dos projetos e do próprio espaço, é uma mudança de sentido, uma mudança de significado que deixa a gente mais de fora. Tem um componente perverso nisso, porque muda de sentido, e aí passa a ser um negócio, você vende, então não importa se a planta é pequena, se é grande, não sei o que, o cara já comprou, está pagando na planta, e aí a construção da cidade foi se dando pelo mercado imobiliário em cima desses negócios. A construção, né, porque você pode fazer um negócio antes. Então o negócio imobiliário até os anos 60, você tinha que fazer projeto executivo e construir, tudo bem. O investidor fazia tudo isso, construía e vendia. Você quer comprar esse apartamento aqui? Ó, ele é assim, vende. Depois disso, não. Você vende uma coisa, outra talvez, né? Então, é uma falta de responsabilidade, de respeito muitas vezes. Uns projetos são melhores, outros não, mas a gente deveria aprofundar um pouco mais como as coisas são feitas, né? Porque como que essa obra vai ser realizada? Com que dinheiro? Com que verba? Quais são os profissionais? Como que a gente vai conseguir chegar até o fim do nosso objetivo, que é a coisa construída com uma boa qualidade? Cada história é uma. A história no mercado privado é uma, a história pública é outra, né? Como que a gente vai fazer o Minha Casa Minha Vida, que tem um dinheiro federal, e também os arquitetos não estão envolvidos lá? Não estão envolvidos por quê? Né? Por que não estão? A gente devia pensar, conversar, entender como é que é esse formato, né? E como que poderia estar, né? Então, conhecer um pouco mais como as coisas se dão, né? Como se implantam, né? E aí o que eu sinto da arquitetura muitas vezes, e que eu valorizo essa situação da gente poder estar aqui, que assim, diante de tanta... Porque é difícil tudo isso, envolve dinheiro, envolve política, a gente está vendo, quer dizer, boa parte da geração de dinheiro dos políticos no Brasil para as campanhas foram feitas através de obras. E nós não estamos nisso, né? Quer dizer, num certo sentido, dessa forma, felizmente que não. Por outro lado, a consequência disso, né? Se você pensa que um cara como o Lobão era o cara que gerenciava todo o dinheiro da obra e que você colocou bilhões ali para fazer aquilo e poderia ter sido posto isso de outra forma, isso é assunto nosso também, e de todo mundo, assunto do brasileiro, né? Na hora em que você põe milhões de dinheiro para fazer transposição do São Francisco, e a transposição não se completa, e você enche o rio de concreto e deixa lá, esse dinheiro, quer dizer, é uma coisa absurda. Na hora em que o Samarco deixa romper uma barreira e acaba com uma cidade, acaba com as pessoas, quer dizer, é um assunto nosso, uma cidade que se acabou dessa forma e chama isso de acidente, isso não é acidente. Então, essa situação em que a gente está, que não tem acesso às obras, assim, tem várias situações. Eu mesma não posso falar muito, porque em geral eu fico batalhando para sempre ter esse processo completo, mas é uma coisa, assim, contra a correnteza muitas vezes, mas a arquitetura em si, ela está fora desses processos. E isso não é um acidente. Qual a razão de ser disso? Então, quer dizer, a gente espera que tenha uma inteligência para conseguir reverter isso, né? Então, eu acho que assim, a questão do território nacional mesmo, se você for ver, praticamente metade do território nacional era pública, envolvendo áreas de parques nacionais, unidades de conservação, áreas de preservação, tudo isso praticamente é metade da porcentagem do território. A gente trata disso, de pensar como que vai ser essa fronteira, como que vai se ocupar, como que vão ser construídas as coisas nos parques, qual o respeito com a questão ambiental, né? Então, boa parte delas estão na região norte, né? Então, também, conversando aqui com a Isabela, uma arquiteta de Manaus, que está aqui em São Paulo, preocupada, porque em Manaus eles estão aterrando rios para construir habitação social, porque, na verdade, o rio é o que traz a sujeira, ou que não dá para
aproveitar, tem toda uma questão ideológica, repetindo modelos de São Paulo. Então a gente, São Paulo e Rio, acaba que tem um bom tanto também de responsabilidade que serve de modelos para essas cidades todas. Aí, mercado imobiliário entrando em todas essas cidades, Fortaleza, Recife, você vai em Santarém, Belém, a repetição do formato das propostas, sem projeto assim, com respeito para fazer o edifício e vir de forma que é um negócio interessante, é geral. Então essa problemática ela está em todas as cidades e praticamente nos territórios em que áreas de preservação ou áreas de ocupação ligada à reforma agrária e tudo, que também é um assunto que a gente não desenvolve nas universidades, não se prepara, ocupações de prédios ou espaços públicos sem uso na cidade de São Paulo, né? Então tem vários exemplos de ocupação e que uns podem ter ajuda de arquiteto, outros não. A gente também não está ligado nisso. Nas próprias favelas, assim, acaba que se envolve, mas fica ali restrito na primeira etapa, que é na conversa com as pessoas, e nem sempre consegue realizar uma melhoria porque o dinheiro não está fluindo naquela direção. Então, como fazer para que mais dinheiro assim flua na direção dos espaços melhores construídos? O que será que a gente pode fazer e ter uma posição um pouco mais contundente em defesa do nosso escopo de trabalho considerado como um todo, né? E ser menos invadido no sentido do que é a força da nossa profissão, né? Então, o que seria essa mobilização, né? E principalmente conversar mais sobre isso. Isso é assunto da nossa área, né? Arquitetura, engenharia, formatos jurídicos de viabilização, formas de financiamento, de onde vêm os dinheiros, né? Relação com comunidades urbanas e não urbanas. Tem muita coisa acontecendo, né? Assim, muitas comunidades precisando de ajuda de construção de espaços que atendam uma melhoria de vida para que tenha uma geração de renda, né? Eu mesmo fiquei muito impactada com algumas viagens na Amazônia. A obra na Amazônia tem muita demanda para trabalho de arquitetura, projeto, junto com as comunidades, para que se faça isso, né? Então, eu acho que a minha mensagem é que a gente fique menos ensimesmado nessa cadeia que faz parte da questão da arquitetura. Acaba que pela dificuldade de fazer a conexão dos processos, né? Relação com as pessoas, projeto, obra, relação com as pessoas de novo, projeto, obra, revisão, reflexão, que deveria fluir, a gente talvez se acomode ficar pensando em projeto, sabe, assim, e projeto, tudo bem, é o nosso escopo de trabalho, mas ele faz parte de uma sequência muito importante de ser abordada, né? Então, assim, talvez a nossa força de reação não é só, o que já é bastante, defender projetos, né? É defender processos e a gente poder, como gestor de arquitetura, urbanismo, junto com demais profissionais, defender a integridade da nossa profissão, junto que isso é muito casado com a integridade do próprio espaço que as pessoas vão estar usando, revendo, fazendo, junto com obras, maneiras de construir, seja mutirão, seja construtora, seja empresa. Então, ampliar a nossa conversa sobre as diferentes etapas da nossa construção profissional e incluir o pensamento sobre o Brasil, porque, na verdade, essas leis, a lei de incorporação é federal, a lei que está em vias de ser aprovada nesse congresso vexamoso é aquela que vai jogar para as construtoras todo o poder do licenciamento ambiental, dos projetos, da contratação. O arquiteto já estava fora de obra. Na hora que se passar essa lei, vai entrar a construtora é que vai decidir a contratação do arquiteto. Então, quer dizer, você vai ser jogado num cantinho ali dentro
desse negócio usando obra e projeto. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Então, acho que a gente tem que analisar isso, tem que conhecer isso daí, porque é muito sério. Enfim, essa questão ética que o Rodrigo colocou, todo mundo, Cris, tal, quer dizer, uma ética, estética. Então, a questão estética é super importante, sim, a gente gosta, né? Faz parte, é bom fazer um projeto, todo mundo gosta, quem vai usar e tudo, mas se você esquece do resto, você fica esquizofrênico, né? Meio si mesmado, querendo fazer coisa bonita, e um projeto que você põe eventualmente no site, você pode pôr o projeto que foi feito e o que não foi feito do ponto de vista virtual. Você não sabe o que foi feito e o que não foi feito. Os projetos são bonitos. Mas e daí? Entendeu? Na minha visão, é insuficiente. Entendeu? Então, sei lá, acho que é difícil, né, esse assunto, vou me estender muito. Tá?